Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Alguns segundos antes das 18 horas, com quase todos os vereadores presentes, com a ausência apenas do vereador Thiago Brunet, nós vamos dar início, já às 18 horas agora, nós vamos dar início à sessão do dia 2 de agosto. Nós iniciamos hoje com uma bela canção da Califórnia, da canção nativa, chamada Veterano. Leopoldo Racier, de 1986. É uma pérola da nossa canção nativa. Muito bem. Então, dada a verificação do quórum, confirmo a presença de 14 vereadores. 14 vereadores. Ausente apenas o vereador Thiago Brunet. Ele informou alguma coisa? Não? Bem, então ele não informou o motivo da falta e talvez daqui a pouquinho ele se apresente. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 27/2022, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável. Orçamento, Finança e Conta Pública. Favorável. Justiça favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo, líder de governo. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores, nossa imprensa representada aqui pelo Leandro, pessoas que nos assistem presencialmente, pessoal de casa também, nossos assessores. Sejam muito bem-vindos. Em relação ao projeto de lei 27 do Executivo Municipal, ficando instituído, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a contratar pessoal mediante processo seletivo simplificado por tempo determinado, de até 12 meses, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de 10 vagas, na atividade de auxiliar de desenvolvimento infantil. As contratações serão de natureza administrativa, assegurados aos contratados os seguintes direitos: remuneração mensal no valor de R$ 1.792,34, jornada de trabalho de 44 horas semanais, gratificação natalina proporcional aos meses de trabalho e férias proporcionais. Vale-refeição, de acordo com as mesmas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais. E a inscrição em Sistema Oficial da Previdência Social. Extingue-se o contrato pelo decurso de prazo ou por iniciativa do contratante ou do contratado, mediante comunicação à outra parte, com antecedência mínima de 10 dias. Pois bem, as despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Observamos no presente projeto também um impacto financeiro em anexo, sendo que, oriundo justamente da compilação com os dados do orçamento, sendo adequado na questão financeira e orçamentária, também pela lei orçamentária anual e a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Seguindo como justificativa, sabemos que dobramos o número das vagas no ensino infantil, por isso essa demanda de professores auxiliares na questão própria, sabendo que mantemos a rotina escolar e o desenvolvimento normal do processo pedagógico nas nossas escolas municipais.
Evitando assim, colegas, prejuízo aos alunos, submetemos então o citado projeto à elevada apreciação dos nobres senhores para apreciação e aprovação nesta noite, senhora presidente. Da minha parte, muito obrigado e segue então para a aprovação dos nobres colegas. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos demais vereadores. Se não houver mais solicitação de manifestações, coloco em votação o pedido de urgência feito pelo líder de governo. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E coloco, então, em votação o projeto de lei do Executivo número 27/2022, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Eu quero colocar a presença do vereador Tiago Brunet, que acabou de chegar. Bem, em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 29/2022, que altera a Lei Municipal número 3.973, de 27/12/2013. Pareceres? Legislação, Justiça e Redação Final favorável. Orçamentos, Finanças e Contas Públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo, líder de governo. Obrigado novamente, senhora presidente. Em relação, senhores, ao projeto 29 do Executivo Municipal, contemplando então a alteração da lei de 2013, colocando agora no seu artigo, ou melhor, o parágrafo 3º do artigo 1º da referida lei, a seguinte redação: o subsídio também será concedido aos estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições públicas no Estado do Rio Grande do Sul, qualquer que seja a distância da sede desse município, limitado a 8 passagens mensais, correspondendo assim 4 passagens de ida e 4 passagens de volta. Na justificativa desse importante projeto, o assunto em análise ao Parlamento é justamente a atualização da legislação municipal que dispõe sobre a concessão desse subsídio do transporte intermunicipal de estudantes, que, em síntese, inclui a possibilidade de fornecimento de passagens a esses mesmos estudantes que estejam regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições de ensino públicas. Atualmente, a legislação municipal somente permite a concessão desse subsídio a estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais não ofertados no município e em instituições localizadas até 200 quilômetros em percurso de ida e volta do município. Deste modo, estudantes de universidades públicas matriculados a mais de 200 quilômetros do município ou em cursos aqui ofertados não podem usufruir do benefício. Nesse sentido, com autorização legislativa, terão direito ao subsídio os estudantes regularmente matriculados em primeiro curso de nível superior em instituições de ensino públicas, residentes em Farroupilha, há no mínimo 2 anos, através da oferta de até 8 passagens mensais, correspondendo a 4 passagens de ida e 4 de volta. Essa proposta reafirma o compromisso com a educação, que o nosso Executivo prima por demais, com os nossos jovens e com a esperança de um futuro cada vez melhor, possibilitando maior acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, desenvolvendo a qualidade em nossa sociedade. Quero, então, antes de colocar em votação, sinalizar aos nobres colegas que um projeto semelhante, porém, na questão de passagens municipais, contemplando também o Instituto Federal, em breve seguirá a apreciação desta Casa. Sendo assim, senhora presidente, gostaria, com a análise favorável dos senhores vereadores, a aprovação, se assim for, nesta noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos demais vereadores. Com a palavra, o vereador Roque. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, o projeto de número 29, na verdade, ele é um projeto que já dá continuidade a um projeto que nós criamos, que é o das passagens de estudantes intermunicipais,
para alunos que estudam em faculdades, né, em universidades. E aqui ele amplia para universidades com percurso um pouco além daquilo que já era previsto no nosso projeto de passagens gratuitas para os estudantes de terceiro grau, o que é louvável. Mas eu quero aqui deixar publicamente registrado a lerdeza do governo municipal em encaminhar para cá o projeto de lei para contemplar os estudantes do Instituto Federal. É o mesmo projeto, era só fazer um artigo a mais aqui. Aliás, a gente até discutiu isso aqui na Comissão de Finanças e Contas Públicas, e ficou o compromisso da bancada de situação de trazer esse projeto. Mas, Marcelo, isso aqui é deixar as pessoas mendigar numa fila, uma meia dúzia de passagens para o Instituto Federal, que é dentro do município de Farroupilha, mas que tamanha falta de compreensão da situação, né? Já poderia ter vindo para cá esse projeto que doa as passagens para essa gurizada poder estudar no Instituto Federal. Então, volto a dizer, vamos aprovar esse projeto que é importante, inclusive é tão importante que nós tivemos início a esse projeto. David, tu era presidente da FEI lá, antes ainda da nossa administração passada, e se criou essas passagens para estudantes de terceiro grau, estudantes universitários, mas é preciso, Marcelo, levar mais a sério isso aqui. Os estudantes do Instituto Federal estão há 6 meses aí pedindo, não tendo como ir estudar, e o governo não consegue fazer um projetinho e mandar para cá. Parece que tem que deixar as pessoas numa fila, pedindo por favor, reconhecendo a autoridade máxima do governo que pode dar a eles esse benefício. Isso aqui é um direito. Então nós vamos votar esse projeto, mas vamos cobrar insistentemente que venha logo para cá. Passou as férias, podiam ter feito o projeto e mandado para cá, não. Começou o segundo semestre e continua a gurizada sem a passagem para o Instituto Federal. Então, votamos a favor, mas gostaria de um compromisso mais sério por parte do governo em relação aos estudantes do Instituto Federal. Vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimento então a imprensa, os cidadãos que se fazem aqui presentes, o Giovanni, presidente da Andef, o Bernardo, nosso homenageado da noite, que depois a gente vai conversar um pouquinho. Bom, eu vou fazer uma análise nessa questão da minha fala sobre o tema. O tema ele é muito importante, eu cumprimento sim a iniciativa de expandir para estudantes do ensino superior, cuja são de universidades federais, institutos de educações públicas, como, por exemplo, o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou o campus do próprio IFE de Porto Alegre, porque literalmente não contemplava. Porque a legislação em si que vigora diz que é o quê? Que é a distância de até 200 quilômetros ida e volta, que foi, sem sombra de dúvidas, a maior política pública, o maior programa estudantil do município de Farroupilha voltado para a juventude. O programa do nosso governo, do governo Clayton Pedroso, que sim, e que bom que foi dado continuidade, que vem essa alteração. Porque hoje, cada vez mais, tem algumas complicações inerentes à inserção dos jovens em meio à universidade. Nós vemos uma onda de cortes, principalmente do Ministério da Educação e Cultura, cortes do FIES e principalmente do ProUni. E o que fez? Todo o fato socioeconômico que gerou que reduzisse também outros pontos. Mas que bom que foi dado isso. Obviamente, nós votamos, a bancada do PSB vota favorável, apoia. Que bom que está se levando. Só que sim, é importante fazer esse apreço, né, vereador Marcelo? Eu sei do teu compromisso, mas é preciso que o governo te ouça. Porque eu sei que tu leva. Porque a gente já debateu, inclusive esse assunto nós havíamos debatido, né, vereador Felipe, Caleb, na Comissão de Infraestrutura. Esse aqui dessas passagens. A gente já tinha debatido, que bom que voltou, a gente fica feliz, assim como nós debatemos também o assunto do Instituto Federal, que o vereador Roque, o ano passado, levantou nessa casa, mas é preciso sim, semanalmente, 2 ou 3 estudantes do Instituto Federal me procuram e pedem como é que está. Eu digo, não, a gente encaminhou uma sugestão, só que agora depende. Então, a gente pede que manda, porque antes era feito o pagamento. Houve um apontamento no sentido que não há um ato normativo, pois então, vamos fazer um outro ato normativo. Vamos regulamentar e vamos fazer o quê? Com que esses jovens estejam na escola.
Brizola tinha uma frase simbólica que ele dizia assim: cara não é educação, cara é ignorância. E nós precisamos toda vez mais investir em educação, mas investir massivamente. E é como? Auxiliar no estudante do interior que não tem o transporte, e isso assim, com certeza votamos favoráveis e pedimos que seja revisto sim essa condição. Obrigado, senhora presidente. Vereador Felipe. Boa noite a todos, senhora presidente, pessoas que estão aqui nos assistindo, grandes amigos, pessoal que está em casa. Às vezes eu fico um pouco preocupado e não entendendo algumas coisas. Quando se discute um projeto, e eu não consigo entender, às vezes, quando eles falam, o meu governo, Clayton Pedroso, era o meu governo também. E o governo atual é o governo de todos também. Então, no passado, o meu governo fez o projeto e... eu ouço do outro lado, que o meu governo foi falado hoje. Não, o meu governo foi falado. Meu governo. E eu queria dizer o seguinte, era o meu governo também, é o governo de todos os farroupilhenses, o passado, o atual. E porque o meu fez a tal coisa, entrar nesse mérito de discussão, porque o meu fez e agora está fazendo melhor, que bom que as coisas está se dando continuidade, sempre buscando o melhor. Então isso é maravilhoso, que um projeto talvez mal feito no passado esteja feito de uma melhor maneira agora, dando continuidade, agraciando a mais pessoas. Podia falar isso, eu não gosto dessas falas de comparações. São continuidades sim, e que bom que isso existe. E a questão do governo federal sim, estava das passagens do Instituto Federal sim. Existe um problema jurídico que está sendo analisado, tem que se deixar claro isso, né? Pelo procurador Valdecir. Então, as coisas estão sendo trabalhadas, analisadas, para não ter erros e equívocos perdi o fio da meada, doutor Roque. Só um minutinho, por favor. De uma decisão, né, que foi solicitado para ser feita uma análise na legalidade ao dar estas passagens de um Instituto Federal, que é de responsabilidade do governo federal. Isso tem que deixar claro. E o município está fazendo o possível e impossível dentro da legalidade para fornecer passagem para esses alunos também. Coisa que não estava muito claro. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que os governos são de todos. Não é o meu, não é o teu, não é o de ninguém, é o nosso governo. E eu vou votar favorável a esse projeto, sim, que é muito importante e está mostrando o quanto Farroupilha está crescendo nessa questão da educação e ajudando os estudantes. Muito obrigado. Acabou o tempo. A palavra está à disposição, com a palavra o vereador David Argenta. Senhora presidente, cumprimento também meus colegas vereadores, a imprensa e ao público que nos assiste. É uma alegria ter chegado ontem a essa casa, né, nesse atual mandato, e poder hoje estar votando um projeto que diz respeito ao transporte universitário da AFEI, onde, vereador Roque, tive a oportunidade de, por 4 anos, fazer parte da gestão e por 2 ser presidente, 2008 e 2010. E era uma luta incansável, o valor, a contrapartida que o município dava era baixíssima, e felizmente em 2013 se conseguiu angariar recursos suficientes para o transporte ser gratuito. Então, o PDT vai votar favorável a esse projeto, é importante. Eu gostaria só, vereador Marcelo, não sei se de forma informal, numa próxima sessão, se o senhor conseguisse me fornecer um dado, que como não acompanhei as outras discussões do projeto, percentualmente, quanto aumenta a população atendida com esse projeto, em comparação com hoje? Né? Temos 1.000 alunos, X, e agora vai para X mais X%. Se conseguirmos esse dado, eu ficaria bastante grato. E também colocar aqui que a lei, ela, que nem o vereador Roque colocou, é um direito do estudante, mas a lei também cita um dever, que é a participação desses estudantes como forma de contrapartida em eventos de forma voluntária, auxiliando o município. E isso, tenho certeza, porque conversei com algumas pessoas da AFEI, não está sendo cobrado, às vezes, da instituição. E é uma contrapartida colocada em lei, que deveríamos cobrar.
porque o município auxilia com o transporte, mas a lei cobra um dever de participar dos eventos do município, de estar lá à disposição, se hoje com 10, 20 alunos, ajudar numa portaria de uma festa. Essa contrapartida, ela integra o estudante à sociedade e faz jus ao valor que a cidade bota no investimento para esse cidadão. Então, acho que seria interessante esse olhar também. Tem o direito e tem o dever. Então, seremos favoráveis, senhora presidente, à lei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Arcego. Boa noite, senhora presidente, vereadores, público presente, imprensa. A FEI, eu quero lhe falar que, na época que foi criado a FEI, eu fazia Senai no Nilo Peçanha, em Caxias do Sul. E foi um progresso que nós tivemos, porque nós, alunos, tínhamos que desembolsar, pagar a sua passagem, tanto a faculdade como os técnicos, nós tínhamos que tirar esse dinheiro, né? E com o tempo foi evoluindo e foi até se pagando passagem para quem ia para São Leopoldo e assim por diante, mais adiante, e agora até para a Universidade Federal. Que conquista bonita desse povo que trabalha na FEI, né? As conquistas que tiveram e muito mais para quem estuda, né? Como foi citado aí, o pessoal que vem lá do interior, que tem essa dificuldade, além de pegar um ônibus para chegar até a cidade, para depois pegar o outro, para poder ir para a faculdade e assim por diante. Então, eu só quero dar os meus parabéns para essa conquista e que esse projeto está tramitando na Câmara. E é uma felicidade para todos os estudantes assim, que possam e tenham esse requisito aí. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de líder ao vereador Roque. Gostaria de só fazer algumas ponderações com relação ao projeto. Ele, como já dito anteriormente, ele é um projeto importante, sim. E ele é complemento de um projeto bem feito, vereador Felipe. Não é de um projeto mal feito. Mal feito era quando não tinha incentivo algum para os estudantes. Aí nem poderia dizer se era mal feito ou bem feito, porque não existia o incentivo. Então, a partir do momento em que começou a ter o incentivo, ele foi um projeto audacioso e que beneficiou e continua beneficiando muitos estudantes. E este vem complementar um projeto bem feito do nosso governo. Não é aqui do meu governo, porque nunca falei no singular, sempre no plural. E o que causa estranheza a quem nos assiste, inclusive aqui pelas plataformas digitais, é que nós tivemos uma audiência com público bom no ano passado ainda. Se não me falha a memória, em novembro do ano passado. E uma das pautas era as passagens para os estudantes do Instituto Federal. E o jurídico da Prefeitura, que não é pequeno, está ainda analisando. Então, portanto, eu quero dizer que isso aqui não é uma questão jurídica, vereador Felipe. Isso aqui é uma questão de falta de vontade do governo, de querer mandar a conta-gotas para a Câmara os projetos, para cada projeto fazer um discurso. Então, eu reconheço aqui o esforço dos vereadores, de todos os vereadores da situação, mas reconheçamos também que há uma morosidade para resolver esse tema. Então, encerro a minha fala e digo que votaremos a favor, mas registramos essa situação dos estudantes do Instituto Federal. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência formulado pelo líder de governo, vereador Marcelo Broilo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com... Encaminhamento de votação ao vereador Juliano. Senhora presidente, só para novamente encaminhar a minha manifestação em prol da bancada do PSB, obviamente votamos favorável ao projeto, mas sim é importante quando se dá um passo, e nós avançamos muito quando discutimos essa questão. Porque nós temos municípios
próximos que talvez não contribuem, não ajudam na formação do cidadão, do jovem. E quando a gente vê isso, e que há espaço, e que há importante para ter alternativas, mudanças, elas são feitas. A lei, ela não é algo imóvel, que tu vai lá, simplesmente tu construiu aquele pilar e tu vai ter como simplesmente deixar acontecer. Tu não vai ter como tirar de lá. Ou seja, a legislação também é feita mediante o contexto. Qual que é o contexto que a sociedade vive? Na época, lá em 2013, quando houve diversas manifestações a nível de Brasil que buscavam reivindicações dos direitos, primeiro contra o aumento do transporte, depois se mobilizou todo o Estado. E diga-se de passagem, era uma questão pragmática posta no governo, no material de governo, que buscava inserção. Então é importante ressaltar assim, que houve, além da questão legal, houve uma vontade política, que as coisas acontecem se há ou não vontade. E também essa questão do Instituto Federal, ela é muito importante porque essa audiência, essa atividade que foi realizada aqui, 24 de novembro, ou seja, faz um tempo, as aulas presenciais voltaram e os problemas estão ali. A solução está com o governo, mas o governo tem que querer resolver. Não tem como nós resolvermos, a não ser que venha um projeto a essa casa. Porque a nossa parte, enquanto parlamentar, enquanto vereadores, foi o quê? Encaminhar uma indicação. E foi o que a gente fez. Agora cabe outra parte. A gente não consegue legislar sobre algo que depende e movimenta a estrutura administrativa e financeira do governo. Então agora cabe levar adiante. E que bom que a gente tem essa legislação. Que bom que isso aconteceu e que se faça. Se precisar mandar uma vez por ano alterações, tem que se fazer. David, além de eu ter sido estudante, e no semestre que eu concluí foi implantado isso. Eu não tive a felicidade de ter o benefício, mas muitos jovens foram acolhidos. E eu também fui membro da FEI, a gente discutiu, brigou, e que bom. Eu voto favorável ao projeto. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Se nenhum vereador gostaria de fazer uso da palavra, coloco novamente em votação o pedido de urgência do vereador Marcelo, líder de governo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores, e coloco agora em votação o projeto de lei do Executivo número 29/2022, que altera a Lei Municipal 3.973, de 27/2/2013. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 30, que institui e inclui no calendário de eventos do município o evento Dia Municipal da Fibromialgia. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Em relação, então, ao projeto 30 do Executivo, ficando instituído e incluído no calendário oficial de eventos do município, nos termos da Lei Municipal 1800, de 1990, o evento Dia Municipal da Fibromialgia, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio. No decorrer do evento, serão desenvolvidas campanhas educativas e de esclarecimento à população e aos profissionais de saúde sobre o tema, seus sinais e sintomas e maneiras de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. A fibromialgia refere-se a uma condição dolorosa, generalizada e crônica. É considerada uma síndrome porque engloba uma série de manifestações clínicas como dor, fadiga, indisposição e distúrbios do sono. Pela sua magnitude, transcendência e por representar uma importante causa de perda de capacidade laboral, a fibromialgia merece ter um dia dedicado à divulgação e esclarecimento da população e dos profissionais, visando evitar seu subdiagnóstico e o retardo do início do tratamento.
Pois bem, senhores, esse é mais um projeto também oriundo do Legislativo, a exemplo da semana anterior, pastor Davi. Isso foi uma sugestão das bancadas do MDB, PP e PL, retornando a essa casa. Sendo assim, senhores vereadores, se for do consenso dos senhores, peço, senhora presidente, também a aprovação nesta noite. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, o público que está aqui nos assistindo e aqueles que estão em seus lares também, a nossa imprensa que nos acompanha, os funcionários da casa. Na questão desse projeto de lei, é importantíssimo nós termos um dia municipal para tratarmos desse assunto da síndrome da fibromialgia. A maioria que é acometida por essa doença são as mulheres, né, de 35 a 55 anos. É importante dizer que é uma doença crônica, que realmente é acometida de muitas dores. Eu fiz uma complementação, né, a título de colaboração, uma indicação de projeto de lei, para que tenhamos também um programa de prioridade de atendimento com uma equipe multidisciplinar, para atender essas mulheres, então, acometidas dessa síndrome. E também que tenham prioridade no atendimento em estabelecimentos privados e públicos. E até nos estacionamentos, né, ter uma vaga para essas questões. Porque sabe-se a dificuldade de deslocamento, de se manter, né, no mesmo local, aguardando ser atendido em função das dores. Então, é importante, sim, eu acho que parabéns à sensibilidade do Executivo por ter realmente acolhido a nossa indicação e, pelo menos, começamos com esse dia municipal, onde vamos poder debater, né, e, quem sabe, implementar mais medidas legislativas e também mais políticas públicas nesse sentido. Estamos todos de parabéns. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, imprensa e a todos que nos assistem até o momento. Apenas para parabenizar a doutora Clarice pela sua iniciativa. Né, acho que é importante, sim, a minha vida diária é atender as mulheres e realmente a gente tem visto que essa doença ela tem acometido muitas mulheres e cada vez mais com menos idade, né? Semana passada eu fiz um diagnóstico, encaminhamos agora para neuro e psiquiatria, enfim, para ver também, mas provavelmente seja, porque a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão, né? A gente vai tentando ver se tem alguma coisa aqui, se tem alguma coisa ali, quando tu vê, não dá aqui, não dá ali, o exame não aparece isso, não aparece aquilo, aí, bom, sobra a fibromialgia, que muitas vezes é uma dor crônica em todos os músculos, né, em todo o corpo. Então, é bem complicado para as famílias que têm alguma pessoa acometida por essa doença. Então, é importantíssimo que você tenha um dia para discutir essa doença, porque a informação, gente, a informação é tudo. Eu sempre digo assim, a informação salva vidas, a informação educa as pessoas, a informação modifica, né, o cenário que nós temos da saúde. Tão importante quanto a informação é fazer o atendimento também a essa pessoa. Então, no ano passado, eu entrei aqui na Câmara com um pedido ao Executivo, e até esses dias eu conversei com o Arielson, para ver como é que andava aquilo ali, que era sobre as doenças raras, para ter um fomento na Secretaria de Saúde que a gente possa atender. E a fibromialgia também entra nessas, né, doenças raras aí. Então, eu acho que é importante a gente, pelo menos, fazer o acolhimento dessas pacientes. Claro que o nosso município, muitas vezes, não vai investir e nem ter exames diagnósticos para fazer o atendimento pleno dessas pessoas. Mas, pelo menos, que informe, que acolham, que conversem, que dialoguem. A gente sabe que muitas coisas na medicina não tem cura, não tem como a gente fazer e melhorar aquele cenário. Mas a gente, como médico, doutora Eleonora, e dentro de uma Secretaria de Saúde, pastor Davi, o senhor já esteve lá, a gente precisa escutar as pessoas. A gente precisa fazer com que elas se sintam acolhidas. Então, parabéns mais uma vez pela sua iniciativa e parabéns ao governo aí que, de uma certa forma, também sensível às necessidades básicas do ser humano, entende e
fomenta hoje a informação dessa doença que, repito, é realmente uma doença que corrói as famílias. A família adoece com essa pessoa, não é somente a pessoa doente. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Vereador Roque. Eu gostaria também de, em nome da bancada, em nome do vereador Juliano e em meu nome, parabenizar os vereadores que tiveram a iniciativa, né, de encaminhar ao Executivo Municipal essa sugestão de projeto de lei e que agora vem aqui para a Câmara de Vereadores, instituindo e incluindo no calendário oficial de eventos do município o evento Dia Mundial da Fibromialgia. Isso é importante porque é a oportunidade de debater o tema, né? Não é que isso vai resolver o problema, né, doutor Tiago? Não vai resolver o problema, mas vai debater o problema. A gente não pode esquecer dos problemas macros e principalmente do que diz respeito à saúde das pessoas, de modo especial das mulheres. É tema importante, então acho que é uma maneira também de, vamos dizer assim, de apreciar, de homenagear, de estar presente o tema na vida social das pessoas e querendo, né, o Poder Executivo Municipal, de modo especial, tem muita força para fazer essas parcerias com o setor de saúde, com o setor social, com as forças vivas da comunidade e, paulatinamente, nós indo fazendo a nossa parte. Então, parabéns e votaremos favoravelmente a nossa bancada. Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Quero cumprimentar os senhores vereadores aqui nessa noite, também a imprensa, na pessoa do Adamati, as pessoas que já estão aqui na casa, cumprimento também o Bernardo, que está ali, daqui a pouquinho vamos falar. E esse é um tema muito importante, né, que nos traz esse projeto de lei de grande relevância, vereador Marcelo. Fibromialgia. Se a gente pudesse, né, doutor Tiago, diagnosticar com um exame, né, e resolver logo, né, mas não tem como. Não tem como, o exame não vai diagnosticar e vai por eliminatória. E a gente vê que esse tema ele vem cada vez mais forte porque 2 milhões de mulheres, de pessoas são acometidas por ano. Olha que número extraordinário. E veja bem que é uma dor generalizada, né? Uma coisa geral. Você tem... eu estou com uma torção aqui no ombro e a gente sente uma dor. E que ruim você sentir uma dor, né? Às vezes você faz um cortezinho num dedo, teu corpo todo sente, agora você imagina como uma dor constante. Mas que bom falar depois dos vereadores que trazem essa expertise, como o vereador Tiago Brunet, que é a área, né, de cuidado, e que a gente precisa investir na informação, como disse aqui o nosso vereador Roque. Informação, cuidado, porque às vezes, vereador Arcego, o que as pessoas precisam é um acolhimento, é uma fala. E aqui o vereador Tiago colocou que, e ele deve ter essa experiência, como eu tive na Secretaria da Saúde, doutora Eleonora, que as pessoas chegam, elas querem ser ouvidas, elas querem ser abraçadas, doutora Clarice, querem ser acolhidas, e às vezes, vereador Tadeu, saem dali não curadas, mas bem melhores do que quando chegaram, porque são acolhidas, são ouvidas, e a gente vai conseguindo dar condições de vida. Porque ouvir as pessoas, vereador Paulo, tu que atende as famílias também, como eu, durante a semana, muda uma atmosfera, né? Quando a gente ouve, a gente se compadece, a gente entende, a gente compreende. Isso traz cura para as pessoas. Então, parabéns às bancadas que fizeram esta proposição e o meu voto, a bancada da rede, vota favorável nessa noite. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Paulo. Senhora presidente, doutora Clarice, senhores vereadores, nossa imprensa, servidores da casa, os nossos assessores, nossos visitantes,
nosso Bernardo. Parabéns, doutora Clarice. Isso aqui vem fortalecer, vem amparar essas pessoas que estão com esse drama dessa doença aí, né? A gente tem conversado com as pessoas e é uma doença que pode doer no braço, uma perna, nas costas, é muito triste, né? As pessoas que têm esse problema dessa doença aí. Então, parabéns, executivos, vereadores, comunidade sai vencendo mais uma vez, né, vereador Marcelo? E isso é uma alegria para a gente que lida com vidas, com pessoas. A gente passou pela Secretaria de Saúde, então a gente fica muito feliz, viu? Graças a Deus, mais um avanço, doutora Eleonor. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação de urgência para a votação deste projeto do vereador Marcelo Breu, líder de governo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E agora colocamos em votação o projeto de lei do Executivo, número 30/2022, que institui e inclui no calendário de eventos do município o evento Dia Municipal da Fibromialgia. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 14, que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal da Economia Criativa. Pareceres, legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável, com ressalvas. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, eu peço que permaneça em discussão na casa o projeto 14 e também para não ter que seguir o rito, né? O 16. Permanecer em primeira discussão, já aproveitar, se possível, assim, aceito, senhora presidente. Muito bem. Então, o projeto de lei do Legislativo número 14 permanece na casa em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 16, que dispõe sobre a cooficialização da língua taliã, a língua portuguesa no município de Farroupilha. Pareceres, legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento. Obrigado. E bem-estar social favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Juliano. Senhora presidente, eu peço para permanecer na casa, né? Na minha fala anterior eu já havia mencionado e reitero. Obrigado. Então, o projeto de lei do Legislativo número 16 permanece na casa em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 17/2020, que institui a campanha Empresa Inclusiva, institui o selo e dá outras providências. Pareceres, legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável, com ressalvas. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, eu quero mais uma vez cumprimentar a presença, então, do Giovanni, que é o presidente da Andef, que é o presidente de uma associação municipal dos deficientes, que tem feito um trabalho fantástico à frente, né? Inclusive inovando, né, Giovanni? Esse ano tivemos a primeira romaria dos PCDs, que eu acho que é um marco, né? Algo que veio ali, tem condições, deu para fazer e vamos dar sequência, né? Então, os colegas vereadores, o projeto 17 da minha autoria, eu havia protocolado um similar, um decreto legislativo, por conta de orientação jurídica, eu retirei e nós reformulamos a questão textual, o formato, né? Até quero cumprimentar e agradecer a Ana o trabalho dela, que fora desenvolvido, né? De uma forma adequada, de uma forma importante.
E também esse projeto, ao longo da formatação, da elaboração, buscamos inspirações em municípios vizinhos que já fazem essa prática, e também estive discutindo, conversando com o Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, a qual foi um projeto chancelado, que teve um apreço, inclusive da presidente do Conselho, a Débora Haupt, que também tem um histórico, uma militância em prol dessa causa. Muitas vezes a gente ouve que tem muitas leis. Sim, pode ser que tenha muitas leis. Só que, infelizmente, nem todas elas são cumpridas, e aí a gente precisa trabalhar com processos educativos e de conscientização. Eu vou usar um exemplo bem simples para introduzir. Quando nós discutíamos o jovem aprendiz, vereador Pastor Davi, numa das atividades, a doutora Denise Brambila, auditora do trabalho, disse assim, não, está aqui, ó, as empresas, eu tenho toda a lista de quantas vagas que existem, quem não está cumprindo, mas eu poderia muito bem, simplesmente amanhã, ir lá notificar e na semana seguinte aplicar a multa. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha essas oportunidades. E quando a gente fala no termo inclusão, o que é? É de fato incluir, inserir. Porque muitas vezes é uma inclusão só na forma de falar, e a gente sabe das questões inerentes, a dificuldade na própria questão da escola. Se a gente for pensar, o que é inclusão? É fazer parte como um todo. E já existem legislações de nível federal, inclusive, cito aqui, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala com a questão de assegurar, de promover as condições de igualdade para o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. E se a gente for pegar alguns dados, a gente vai ver aqui, de acordo com uma reportagem da CNN, de 26 de 8 de 2021, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE. São de todas elas, motora, questão visual e etc. Mas o que é importante? Nós precisamos sim fomentar que essas pessoas tenham direito, que essas pessoas sejam inseridas. E por que então criar uma campanha e literalmente um selo para reconhecer, para fazer com que essa empresa adote isso, adote como prática social, não só como uma responsabilidade jurídica, uma responsabilidade legal, mas com o seu papel de fazer diferente, de fazer um pouco mais, porque nós precisamos desenvolver. E o projeto ele tem por esse objetivo, estimular que as empresas contratem pessoas PCDs, mas não só contratar para fechar a cota, mas que dê condições e capacitem, e que dê literalmente possibilidades de desenvolvimento, crescimento dentro daquela empresa. Então, é um projeto que já faz um bom tempo que vem tramitando, né, como eu já referi na matéria anterior, na qual fora retirada, e é importante que a gente crie, sim, mecanismos, programas, projetos que visem a inserção desse pessoal no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Afinal, todos nós somos cidadãos. E quem diz isso é a Constituição Federal. E não importa a cor, a raça, o gênero, o estado. Todos nós temos que ser tratados de formas dignas. Só para concluir, senhora presidente. Então, eu cumprimento mais uma vez todo o trabalho que as nossas entidades, né, Giovanni, vem desenvolvendo e quero me colocar à disposição do que nós pudermos tentar construir, desenvolver para ajudar e auxiliar. Portanto, eu peço que seja votado nesta noite o projeto e que também seja aprovado de forma unânime e de regime de urgência nesta noite o referido projeto. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, eu coloco em... Vereador Pastor Davi. Vereador Juliano, quero parabenizar aqui pelo projeto 17, né, que vem trazer este selo numa proposta inclusiva
para que as pessoas possam ter realmente esse acesso, né, e serem oportunizadas. Em um breve projeto que tu acabaste de citar, nós trabalhamos juntos sobre o jovem aprendiz, e a gente vê a importância desta casa e a relevância que tem do envolvimento destes vereadores para promover essas políticas públicas de inclusão. Eu tenho na minha casa, a minha filha ela é PCD, né, e a gente vê que como é importante nós oportunizarmos, presidente, incentivarmos, treinarmos e que as empresas possam realmente abrir, e este selo vem firmar um compromisso, né, de inclusão. Então, conforme aqui o anexo, né, as iniciativas empresariais, enfim, reservas de postos de trabalho específicos para as pessoas. A gente sabe que existe das mais variadas situações, mas é importante que eles possam estar contribuindo e a gente entendendo essa oportunidade. Então, parabenizo aqui mais uma vez pelo projeto, vereador Juliano, e já declaro meu voto aqui favorável e trabalharei juntamente contigo para que a gente possa promover a inclusão no mercado de trabalho, seja lá a dificuldade que as pessoas tiverem, mas eu acredito que nós precisamos ajudar os empresários a ampliar esta visão de cuidado e de oportunidade. Muito obrigado, senhora presidente. Se não houver mais solicitação de manifestações a respeito desse projeto, coloco em votação a solicitação de urgência na votação do mesmo, do vereador proponente, vereador Juliano. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. E agora colocamos em votação o projeto de lei do Legislativo número 17, que institui a campanha Empresa Inclusiva, institui o selo e dá outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço de aprovação de projetos e discussão dos mesmos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.